Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde, da nossa reunião de oração, sequenciando a leitura que começamos no capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Nós leremos a partir do versículo 6 até o versículo 27. A palavra do Senhor diz assim: Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: Manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: Desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: A arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber, e para deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém até aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Põe Urias na frente da maior força de peleja e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: Se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele encolerize e te diga: Por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele, do muro, um pedaço de mó corredora, que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: Também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: Na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles e até a entrada da porta. Então, os flecheiros do alto do muro atiraram contra os seus servos e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: Assim dirás a Joabe: Não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que um abismo chama outro abismo. Davi cometeu uma falta muito grave. Primeiro, desejando a mulher de um dos seus valentes soldados. Segundo, cometendo um adultério, não é? Porque não deu a ela a chance de
escolher se queria ou não, foi uma imposição do rei que Batseba fosse levada à presença dele. E o que Davi não esperava é que ela concebesse, né? Que ela ficasse grávida, e ela ficou grávida. E agora, como resolver isso? A solução de Davi foi, primeiro, tentar imputar a responsabilidade a Urias. Vem Urias da guerra e Davi o instiga a ir até a sua casa e deitar-se com a sua esposa. Vai lá estar com a sua mulher. Porque quando ela anunciasse a gravidez, a responsabilidade seria dele, Urias, né? O filho que nasceria seria atribuído a Urias. Mas Urias teve a dignidade que Davi não teve, né? Urias preferiu não ir até a sua casa, porque Joabe, o seu general, e os demais soldados não iriam, então por que ele iria? E aí o primeiro plano de Davi foi frustrado. E Davi covardemente escreve uma carta e dá a Joabe, ou melhor, e dá a Urias para que entregue a Joabe. E o que está contido na carta? Põe a Urias na frente da batalha, no lugar mais perigoso, onde ele corre mais risco de morrer. E o objetivo é esse mesmo, que ele morra. O objetivo é que ele seja morto. Então coloca Urias lá, naquele lugar onde certamente ele será morto. E Urias, inocentemente, sem saber, leva às mãos de Joabe a carta que era de fato a sua sentença de morte. Joabe, sem entender o que estava acontecendo, vai dizer ao mensageiro: olha, você comunique ao rei que Urias morreu. E se o rei ficar triste, se ele ficar aborrecido, você fale a ele palavras que confortem, que alegrem o coração do rei. Mas ao contrário de ficar aborrecido, Davi vai dizer ao mensageiro que, olha, essas coisas são desse jeito, né? Versículo 23 diz: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. E Davi responde: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima Joabe. Davi então manda dizer a Joabe: olha, essas coisas acontecem, é assim mesmo, são consequências do acaso, né? Não fique triste não, Joabe, pela morte de Urias, porque isso acontece fatalmente. Porque o que Davi não queria dizer a Joabe é que a morte de Urias era algo que ele havia planejado no seu coração. E tendo Urias morrido, Batseba foi informada do acontecido, guardou o luto por aquele período e foi levada ao palácio para ser mulher de Davi. Mas é importante, meus irmãos, chamar a atenção para o que diz o versículo 27. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Deus não se agradou. Deus não se agradou. Ainda que o plano de Davi tenha dado certo, Deus não se agradou. E aí nós vemos, meus irmãos, uma crescente, né? Um problema sucedendo outro problema, né? Uma causa ruim sucedendo uma outra causa ruim, e assim uma sucessão de fatos ruins, de coisas feias acontecendo ali, todas consequência da irresponsabilidade, do egoísmo e do pecado de Davi. Davi é aquele que comete um pecado e que tenta consertar o pecado cometendo um pecado maior ainda. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, porque muitas vezes
nós tendemos, enquanto seres humanos, a esse tipo de prática, né? Nós cometemos um pecado e, para consertar aquele pecado, aquele mal que nós praticamos, nós acabamos por cometer um outro pecado maior ainda, né? Uma dor que vem sucedendo uma outra dor, um problema que vem sucedendo um outro problema, um pecado que vem na sucessão de um outro pecado. É preciso, meus irmãos, no momento em que nós nos damos conta de que fizemos uma escolha errada, fizemos uma opção ruim, um comportamento inconveniente, algo que não agrada a Deus, é preciso parar, interromper a caminhada e, naquele momento, tão somente pedir a Deus que tenha misericórdia da nossa vida, pedir ao Senhor que cuide de nós, pedir ao Senhor que olhe por nós, pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde, pedir ao Senhor que nos aponte um caminho diferente, pedir ao Senhor que nos aponte uma outra direção pela qual nós possamos trilhar e fazendo assim a sua vontade. É preciso reconhecer sempre, em primeiro lugar, que as nossas escolhas não são corretas, não são agradáveis aos olhos do Senhor, não tentar resolver sozinho. Davi cometeu um pecado e ele tentou resolver sozinho. E quanto mais Davi tentava resolver, mais ele se envolvia no pecado, mais ele se envolvia no erro, mais mal ele trazia por sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Então, preciso ter muito cuidado, meus irmãos, com as escolhas que fazemos, para não escolhermos mal, para não fazermos péssimas escolhas e assim, por consequência, nós termos um resultado que seja desagradável e pesado aos olhos do Senhor. Meus irmãos, lembrando sempre, é preciso conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Sabendo dessas verdades, aí nós podemos então viver uma vida que agrada ao Senhor e interromper esse processo de pecado na nossa vida, né? É preciso, ao contrário de Davi, interromper o processo de pecado na nossa vida. As coisas vão acontecendo, os planos vão dando certo, segundo o nosso coração, mas assim como diz o versículo 27, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Às vezes os planos estão dando certo, as coisas estão acontecendo, está tudo saindo como planejado, mas tudo ao mesmo tempo sendo desagradável aos olhos do Senhor. Não é porque as coisas estão acontecendo do jeito que a gente imagina que elas são agradáveis ao Senhor. Elas muitas vezes são ruins aos olhos do Senhor. E nós precisamos ter cuidado com as nossas escolhas, para que elas não sejam, apesar de acontecerem conforme o nosso planejado, elas não sejam em momento nenhum escolhas ruins, pesadas, difíceis aos olhos do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta tarde. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te agradecemos, ó Deus, por todo o teu benefício. E te pedimos, Santo Deus, que nos abençoe, que nos oriente, que nos dê a luz da tua palavra, a direção para o caminho que deveremos trilhar. Abençoa-nos, ó Deus, e guarda-nos, e livra-nos de todo mal. Sê conosco, sê por nós, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua bênção. Atende, Senhor, a nossa oração, nós te pedimos, e por tudo já te agradecendo, no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.